Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Que alegria que eu estou de participar desse projeto aqui, de crescer no conhecimento, crescer espiritualmente. Quero dizer que estou sendo muito beneficiado com isso, sabia? Dizem que a melhor maneira de você aprender algo é ensinando. E eu estou experimentando isso na prática, porque fazer a leitura desse livro maravilhoso com vocês aqui está fazendo fixar na memória, né? Tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui. Melhor do que uma leitura, porque é praticamente uma leitura explicada, né? Como se realmente a gente tivesse que dialogando, conversando em uma sala de aula, enfim. Eu sei que tem muita gente que está assistindo e eu te mando um grande abraço e eu espero que você também esteja aprendendo, prestando atenção, tomando nota, baixando o arquivo. Gente, esse material aqui ele é realmente um tesouro, uma joia, uma preciosidade. Nós estamos aqui nos aprofundando nesse tema. Eu diria que é o tema da volta de Jesus, mas nós estamos aprendendo por contraste, né? Aprendendo pelo errado, que é essa teoria é, a respeito do arrebatamento secreto. Eu sei que muita gente acredita, muita gente crê, muita gente prega, mas se você tem um coração sincero, busca sinceramente a verdade, nada mais do que a verdade, independente se ela vai ser ruim para você, se vai afetar aquilo que você acreditava, quem sabe desde pequeno, desde a sua criação, quem sabe foi nessa ideia do arrebatamento secreto. Aqui a intenção não é atacar ninguém, não é atacar nenhuma igreja, mas é defender a verdade, apenas isso. Defender a verdade, o que a Bíblia ensina. E o tema de hoje é o tema 6, né? É o nosso vídeo de número 6, porém é o quinto capítulo, porque o primeiro vídeo foi o sumário, né? Esse é o livro que nós estamos estudando, Ninguém Será Deixado para Trás, do teólogo Dwight Nelson. Está aqui uma breve introdução. Aqui em vermelho, em destaque, é o capítulo de hoje, que é o capítulo 5, né? A mais perigosa de todas as verdades. E já para adiantar para você, o que é a mais perigosa de todas as verdades? Nós vamos falar hoje, basicamente, né? Fundamentalmente, sobre a questão do anticristo, que é o que deixados para trás deixa, infelizmente, para trás. Tá certo? Vamos à leitura então? É... Vamos lá, vamos lá. A mais perigosa de todas as verdades. Olha que interessante aqui o que o pastor Dwight comenta, né? De uma situação em que ele passou. A manchete atraiu minha atenção. O que é que tem a cor cinza é dançarino no México. Aliás, e dançarino no México. Como não consegui chegar a nenhuma conclusão, passei a ler a reportagem. Benny, de 9 anos de idade, com muito talento para a gaita, entrou escondido no México a partir do Texas, com a ajuda de um suborno de $4.500, ajudado por agentes alfandegários, corruptos e inescrupulosos, que o deixaram invisível. Benny entrou em seu novo país, encontrou emprego, mudou seu nome e tenta viver uma vida decente. Agora sim, eu fiquei realmente curioso. O que aconteceu foi que esconderam Benny dentro de uma caixa de madeira na traseira da carroceria de um caminhão. Mas aparentemente ele estava tão silente quanto um rato, o que é uma metáfora inapropriada, dado a notória dificuldade dele em se controlar diante de um rato. Pois conseguiu entrar no México sem que o encontrassem. Os mexicanos agora estão regozijando, embora a passagem clandestina de Benny através da fronteira haja violado leis, tanto no México quanto nos Estados Unidos. Pois finalmente a mesa virou, e agora um americano é que foi pego por estar ilegal no México. Advogados estão tentando resolver a charada. Legal. Enquanto isso, Benny continua dançando em um circo nos arredores
da cidade do México, pois Benny, veja só, é um paquiderme de 9 anos, um robusto elefante asiático cinzento. Com um pouco de sorte, às vezes, ou com os olhos dos outros vendados, você pode roubar um elefante bem debaixo do nariz de alguém. Foi um truque bem esperto, que fez pessoas ao sul e ao norte da fronteira darem algumas risadas. Bom, um truque global. Mas não é para rir quando nos confrontamos com o maior engano espiritual já perpetrado na Terra. Um truque de proporções globais, definido por uma simples palavra: Anticristo. Por milênios, a luz vermelha do sinal apocalíptico acerca desse truque vem piscando ameaçadoramente no coração das Santas Escrituras. Mesmo assim, algo sagrado foi roubado bem embaixo do nosso nariz e substituído por algo sinistro. Anticristo, a mais perigosa de todas as verdades. Uma verdade tão perigosa que não me surpreende nem um pouco que Deixados para Trás também tenha deixado esta verdade para trás. É uma verdade simplesmente perigosa demais. Ela não pode ser mostrada publicamente por muito tempo sem que se cobre um alto preço. Um preço que Deixados para Trás, obviamente, não quis pagar. Embora, de acordo com o Wall Street Journal, 17,5 milhões de dólares tenham sido gastos para produzir o filme Deixados para Trás, a resposta do público ao lançamento em 2 de fevereiro de 2001 foi desapontadora e desanimadora. A reportagem conta que o objetivo era exibir o filme simultaneamente em 3.800 cinemas em todo o país, mas apenas 874 concordaram em exibi-lo. O fim de semana do lançamento gerou uma receita de apenas 2,2 milhões de dólares, contra um custo de 17,5 milhões de dólares. Mas esqueça os dólares, porque a que preço foi a verdade deixada para trás? Podemos concordar nisto. A verdade vale qualquer preço. Isso é imperativo que digamos aqui. A mais perigosa de todas as verdades. Não importa o preço que foi, aliás, que isso venha a custar. É a verdade acerca do anticristo. Uma verdade que Deixados para Trás deixou para trás. Por favor, não me entenda mal. Deixados para Trás dá grande ênfase ao anticristo, e é isso exatamente que está errado. Vamos dar uma olhada numa cena do primeiro livro da série, também incluída no filme. O local é o edifício das Nações Unidas, uma sala de reuniões em algum lugar no interior do conhecido prédio, na cidade de Nova York. Ao redor de uma mesa de mogno estão reunidos proeminentes embaixadores, 2 abastados homens de finanças inglesas, alguns assistentes pessoais, um jornalista e 2 secretários-gerais das Nações Unidas, recentemente eleitos. O secretário-geral é um jovem romeno, loiro, de olhos azuis, chamado Nicolae Carpathia. Carismático de gestos suaves, controlador, embora pacífico, o político romeno conquistou com incrível rapidez, de acordo com o livro, uma posição de liderança global. Venerado pelas massas e adulado pela mídia, Nicolae Carpathia se tornará, embora o leitor e o espectador ainda não saibam, o temido anticristo em Deixados para Trás. Nicolae Carpathia começa a falar. Metódico, mas cativante, ele recapitula, diante dos seus convidados, as medidas que precisaram ser tomadas para unir o mundo face à recente crise global. O desaparecimento simultâneo de milhões de habitantes, o arrebatamento secreto de Deixados para Trás, essa é a crise.
E como se desse os parabéns a si mesmo, anuncia à Câmara: Senhores e senhoras, este é um momento importante. Em poucos minutos, vamos escolher os representantes da imprensa e apresentar-lhes aqueles que, dentre os senhores, estão incumbidos de liderar a nova ordem mundial nesta fase dourada da história. A aldeia global está unida e temos diante de nós a maior das tarefas e a maior oportunidade já concedida ao gênero humano. Concluindo seu penetrante monólogo, o jovem Nikolai discretamente solicita a arma do segurança e, com frieza, mata os 2 ingleses que estavam de pé diante dele. Depois disso, por meio de controle da mente, lembre-se de que isto é uma ficção, ele manipula todos na sala, fazendo-os acreditar que os 2 homens cometeram suicídio. Todos na sala, exceto Buck Williams, o jornalista deixado para trás que posteriormente torna-se um fiel cristão. O palco está montado agora para o protagonista e o antagonista do romance. O que os livros e o filme deixados para trás estão querendo nos dizer e nos ensinar? É uma pergunta. O anticristo logo virá. Aqui está a maneira como Tim LaHaye coloca o assunto em seu livro profético introdutório lançado junto com a série Deixados para Trás. Vamos ver o que LaHaye diz. As escrituras indicam que haverá uma grande mentira anunciada com o auxílio da mídia, perpetrada por um líder por si mesmo moldado. Deixe-me alertá-lo pessoalmente a que esteja atento para esse líder da humanidade, que pode emergir da Europa. Ele vai se revelar um grande enganador, que fará sinais e maravilhas as quais serão tão impressionantes que muitos acreditarão que ele é Deus. Ele conquistará muitos seguidores entre aqueles que forem deixados para trás, e muitos acreditarão que ele opera milagres. O enganador prometerá poder, paz e segurança, mas a Bíblia diz, ele falará contra o Altíssimo e aniquilará os santos do Altíssimo. Essa pessoa é conhecida na Bíblia como o Anticristo. É nisso que os nossos amigos dispensacionalistas acreditam. Agora, voltando, terminamos ali a fala do Tim LaHaye. De fato, o famoso pregador batista Jerry Falwell anunciou em cadeia nacional de televisão que o anticristo já nasceu e, em silêncio, está sendo preparado para o seu papel nefasto no fim dos tempos, segundo a profecia. Eles acreditam que estamos perto do fim. E quando, após o arrebatamento secreto, o anticristo assinar um tratado com Israel, ele dominará o mundo por 7 longos anos de tribulação, na metade dos quais romperá o pacto feito com Israel, será assassinado, ressuscitará dos mortos pelo diabo e finalmente se lançará à terra para deflagrar aqui 3 anos e meio de grande tribulação. Então Jesus Cristo virá uma terceira vez, entre aspas, e destruirá finalmente o perverso anticristo. Isso que eu estou falando, é o que Deixados para Trás ensina. Bom, já tem um grande erro aí, O diabo ele não tem poder para ressuscitar ninguém. Mas vamos lá. O verdadeiro anticristo, por favor, se apresente. Mas é o anticristo de Deixados para Trás e do dispensacionalismo evangélico, o anticristo das Escrituras Sagradas? Abra sua Bíblia e examine a evidência por si mesmo, porque não há dúvidas de que a Bíblia ensina que há um anticristo. Isso de fato é verdade. Onde ele está? Primeira pergunta é: mas quem é ele? Onde ele está? Quando se levantará? Bom, agora nós vamos para a Bíblia.
Você entendeu o que o dispensacionalismo prega, o que o filme prega, né? Quem acredita nessa teoria diz. Agora nós vamos analisar com a palavra de Deus. Vamos à passagem na qual deixados para trás busca obter apoio para o seu ensinamento de que o anticristo está para vir no futuro próximo. Nós vamos usar o mesmo verso que eles usam, ou os mesmos versos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos lá? Eu diria novamente para você apertar os cintos aí. Mas quero avisá-lo. Esta é a verdade mais perigosa. Porque se a Bíblia não ensina que Jesus voltará secretamente à Terra para arrebatar a sua igreja, e mostramos claramente que a Bíblia não ensina isso, e se a Bíblia não ensina que, após o arrebatamento secreto, aqueles que forem deixados para trás ainda têm 7 anos para se aprontarem para a sua terceira vinda, e, novamente, né, mostramos claramente que a Bíblia também não ensina isso, então isso tudo quer dizer que não existe uma futura tribulação de 7 anos durante a qual algum anticristo possa governar. E se não precisamos olhar para o futuro a fim de vermos o anticristo, poderia ser então que o anticristo já tenha vindo e que já esteja aqui? Bom, vamos lá. O que diz Paulo, o apóstolo Paulo? Vamos ler o impressionante ensinamento de Paulo a respeito do anticristo. Ele começa, mas antes da leitura, preste atenção, queridos. Preste atenção, porque isso aqui é de extrema importância e é muito claro. É muito claro. Eu tenho certeza que se você prestar atenção, rever, ler, anotar, você não terá nenhuma dúvida. Tenho certeza disso. Olha o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 e 2. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Olha que interessante as palavras de Paulo, como que ele conduz isso. E com isso, Paulo mergulha numa discussão acerca da segunda vinda de Cristo. E ele utiliza a palavra codificada com que todos os cristãos primitivos se referem à vinda de Jesus pela segunda vez. A palavra é parousia no grego. É a mesma palavra que os discípulos usaram com Jesus ao perguntarem que sinal haverá na tua vinda e da consumação dos séculos. Ali estão as referências para você buscar, para você ler na sua Bíblia. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, está descrevendo claramente o segundo advento de Cristo. E ele o descreve como a nossa reunião com ele. Estas são palavras significativas para os dispensacionalistas que ensinam o arrebatamento secreto. Como você pode ver, eles alegam que ao ocorrer a parousia, ou a segunda vinda de Cristo, a gente vai repetir várias vezes aqui essa palavra parousia, é o mesmo que segunda vinda de Cristo. Todos os crentes são reunidos com ele e levados para o céu. Podemos concordar nisso. Só que nem parousia, nem a nossa reunião com ele dão o menor indício de algo secreto ou furtivo. Contudo, podemos finalmente concordar, e este é um ponto vital, como você verá daqui a pouco, que essa passagem está de fato descrevendo a segunda vinda de Jesus. Leiamos de novo como Paulo começa o texto, para vermos um ponto importante. Abre aspas. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. É o mesmo texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 e 2. Essas referências estão na tradução
Nova Versão Internacional, tá bom? Só para você tomar nota. Mas também estão todas no último slide. Calma, pessoal. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Em outras palavras, Paulo quer dizer o seguinte: ouvi dizer que alguns de vocês estão preocupados com o fato de termos saído por aí pregando e ensinando que Jesus já voltou. Relaxem, amigos. Ou como diria minha filha adolescente, Christian, fica frio, pois este, em absoluto, não é o caso. Então, para confirmar a sua certeza de que o dia do Senhor, ou seja, a segunda vinda de Cristo, ainda não ocorreu, Paulo lembra seus leitores de que há uma profecia mais urgente e perigosa que precisa ser cumprida antes que Jesus venha outra vez. Algumas palavrinhas, presta atenção nos detalhes, estão destacadas, como essa palavrinha aí, antes, né? Ela está ali em destaque. Vamos ler agora os versículos 3 e 4 de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Não deixem que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Eu estou indo com bastante calma, bastante tranquilidade para a gente não perder nenhum detalhe. Paulo responde com ardor: Jesus não pode vir até ameaçadoras profecias acerca do anticristo se cumpram. Até que, né? E aqui com certeza é uma palavrinha ali que está errada. Meu Senhor. Vamos lá. Eu não quero perder esses detalhes. Deixa eu anotar o slide aqui. Por mais que a gente preste atenção, acontece. Então vamos lá. Deixa eu até ler no livro aqui para a gente não ficar com nenhuma dúvida. Vamos lá. Paulo responde com ardor: Jesus não pode vir até que as ameaçadoras profecias acerca do anticristo se cumpram. Então aqui está um detalhezinho aqui que a gente precisa corrigir depois, né? Até que, me perdoa fazer essa pausa. Mas você pode dizer: espere um pouco, eu não vi sequer uma palavra acerca do anticristo nessa passagem. E você não está errado, você está certo. Na verdade, a palavra anticristo é usada apenas 5 vezes na Bíblia e todas as 5 vezes no Novo Testamento. Para entender quem ou o que é anticristo, ou o que anticristo significa na Bíblia, precisamos sair um pouco dos escritos de Paulo e ler as palavras de João, uma vez que todas as ocorrências do termo estão em suas epístolas. Note-as com atenção. São cinco utilizações dessa palavra que ajudam a identificar o anticristo. É o que nós vamos fazer agora. É uma investigação, tá bom? Vamos lá. 1 João capítulo 2, verso 18. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Ponto-chave. Anticristo não é apenas singular, também é plural. Significa que não se pode confinar o termo a um ser humano apenas. Pode haver, portanto, mais de uma manifestação desse espírito anticristo. Segunda passagem, 1 João capítulo 2, verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Ponto-chave 2. A palavra grega anticristos,
significa em lugar de Cristo. Frequentemente pensamos em anti como sendo contra, mas neste caso, qualquer pessoa ou coisa que procure se colocar em lugar de Cristo ou no lugar de Cristo, certamente virá a ser contra Cristo. O anticristo, nesse texto, nega o papel de Cristo na comunidade de fé, a ponto de negar também o Pai. Tá certo? Terceiro texto, 1 João capítulo 2, verso 26. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Ponto-chave número 3. Nestas três primeiras referências ao anticristo, João claramente identifica o modus operandi predominante de um anticristo, como que ele opera, como que ele age. Agora, 1 João capítulo 4, versos 2 e 3. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Ponto-chave número 4. O anticristo já estava no mundo quando João escreveu estas palavras, no fim do primeiro século, depois de Cristo. O que significa que deixados para trás não pode estar correto ao tentar relegar o anticristo ao fim dos tempos, após a segunda vinda secreta de Cristo. Os dispensacionalistas estão simplesmente, claramente errados. Já nos dias de João, a igreja cristã estava testemunhando uma furtiva infiltração do espírito anticristo. Última passagem, 2 João capítulo 7. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Ponto-chave número 5. O anticristo claramente começa na igreja, mas no fim, por meio de enganos, realmente conduz seus seguidores para as trevas do mundo. Aí estão elas, as 5 referências bíblicas ao anticristo que nos dão 5 chaves significativas para entender quem ou o que é esse poder anticristo. Vamos ver ali de maneira resumida as 5 chaves. Primeiro, ele não pode ser um único homem, pois está no plural. Segundo, ele procura usurpar o lugar do filho e do pai. Terceiro, ele atua de maneira enganosa. Quarto, ele já estava em atividade na época da igreja primitiva. E quinto, ele começa na igreja, mas através de enganos, leva os seus seguidores para o mundo. Vamos lá, estamos na metade aqui do nosso estudo. São 44 slides, estamos no slide 22. Dá para ver que, só com essas declarações de João, a teoria do deixados para trás já perde credibilidade bíblica ao afirmar que o anticristo da Bíblia é uma aparição futura e um único homem perverso. O anticristo não é alguma aparição futura única, pois 19 séculos atrás, João declarou que ele já se fazia presente. Deixa eu anotar aqui que tem um errinho ali, tá? Slide 22. Me permita rapidamente só olhar aqui aonde que está esse erro ali, tá bom? 19 séculos atrás, João declarou que ele já se fazia presente. Não é um único indivíduo ou homem, pois João declara que ele é uma manifestação múltipla, pluralizada. Perdão, acho que não tinha erro nenhum, não. Me perdoe a pausa aqui. Ele não é pagão, pois João declara que ele é um engodo nascido e criado no seio da cristandade.
Pegue essas ideias, elas são fantásticas, queridos. Não perca isso de vista. Se você quiser pausar, ler com calma, refletir, faça isso. Esse é o motivo de eu estar gravando esse vídeo, tá bom? Para você ter esse material contigo. Consequentemente, deixados para trás, deixou para trás a mais perigosa de todas as verdades, pois enquanto seus autores ficam apontando para o futuro, o que acontece é que furtivamente o anticristo é visto entrincheirado, tanto no cristianismo do passado quanto no cristianismo do presente. Voltemos agora para Paulo, a fim de descobrir que, com clareza cristalina e com gritante precisão, ele e João estão de pleno acordo no que diz respeito à perigosa verdade sobre o anticristo. Já notamos os 5 argumentos de João. Examinemos agora os 3 pontos de identificação de Paulo acerca do anticristo, uma verdade que não ousaríamos desconsiderar. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto que a parousia, a volta de Jesus, a segunda volta de Jesus, mencionada no verso anterior, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, ou seja, o anticristo, o filho da perdição. Tá certo? Então, aqui é colocado primeiro que, antes da volta de Jesus, o que? A revelação do homem da iniquidade, do anticristo. Ponto-chave número 1 para entendermos essa passagem. A grande apostasia do anticristo deve ocorrer antes, olha o que está em destaque ali, ó, antes da segunda vinda de Cristo. Antes. O arrebatamento secreto prega que será depois. Paulo vai identificar cuidadosamente o anticristo em seu segundo ponto-chave, sobre o qual logo falaremos. Mas, desde o começo, Paulo delineia a crucial sequência para quando o anticristo aparecer. Uma vez que deixados para trás também reconhece o anticristo nessa passagem, seria obrigação deles de deixados para trás, portanto, aprender algo com as mesmas passagens que ali são citadas. Pois Paulo é claro, o anticristo deve aparecer antes da parousia, o que deixados para trás afirma ser no verso 1 o arrebatamento secreto. Deixados para trás e o dispensacionalismo cometeram um erro terrível. Eles estão esperando que o anticristo venha em algum momento no futuro, depois da parousia, quando Paulo não podia ser mais claro. O anticristo virá antes da segunda vinda de Cristo. Paulo duplica seu argumento ao reconstruí-lo no verso 8. Olha o que ele diz. Ali era o verso 1, agora é o verso 8. Então será revelado o perverso, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda, né? O que é a vinda? A parousia. Paulo declara que é a segunda vinda de Cristo, que para sempre porá fim ao domínio do anticristo. Mas, por favor, repare nessa importante distinção. Paulo usa no verso 8 a mesma palavra para a segunda vinda de Jesus que ele usou no verso 1, parousia. Nossos amigos, o deixados para trás, querem que a parousia no verso 1 seja a descrição do arrebatamento secreto, mas em uma mudança dramática e sem lógica, eles tentam convencer-nos de que a parousia do verso 8 é de fato a terceira vinda de Cristo, ou o aparecimento glorioso, para usar a frase de Lahai. Lahai chama, de aparecimento glorioso, a terceira, que não existe, terceira vinda de Cristo. Não dá para entender o exercício de lógica pelo qual eles forçam a mesma palavra que eles alegam ser o arrebatamento secreto no verso 1, a tornar-se o próprio arrebatamento não secreto no verso 8. Os idealizadores da teoria do arrebatamento secreto simplesmente não podem ficar com as duas coisas. Ou
estarão zombando de Paulo e do uso consistente, né, de parousia, né? Aliás, eu pensei que ele ia dar duas opções aqui, né? Ou eles estão zombando, né, de Paulo ali, do seu uso ali constante de parousia. Muito bem. Para poder acomodar a sua teoria, eles transformaram parousia, a gloriosa palavra do Novo Testamento, para a segunda vinda de Cristo, em um nariz de borracha que eles torcem e trocam de posição numa tentativa de encaixá-lo numa teologia equivocada e uma escatologia canhestra. Isso aqui eu coloquei o significado, porque eu nem sabia o que era canhestra. Canhestra é desastrada, né? O ensinamento bíblico sobre o fim dos... escatologia significa estudos, né, de profecias do tempo do fim, tá bom? Deixa eu só ler aqui para não ficar ruim para você depois entender, né? Voltando aqui, ó. Para poder acomodar a sua teoria, eles transformaram a parousia, a gloriosa palavra do Novo Testamento para a segunda vinda de Cristo, em um nariz de borracha que eles torcem e trocam de posição numa tentativa de encaixá-los numa teologia equivocada e uma escatologia desastrada. Escatologia é estudos, né, sobre o tempo do fim. Se nos guiarmos pela consistência da Bíblia e de Paulo, então ficará muito claro que o anticristo deverá aparecer antes da segunda vinda de Cristo, ou seja, a parousia. Como notamos acima, é esse precisamente o ponto que João apresenta sobre o anticristo. Aqui está em grego. A evidência do Novo Testamento é irrefutavelmente clara. O anticristo exerce o seu domínio e poder antes da segunda volta de Jesus, antes de Jesus voltar. O que significa simplesmente que deixou para trás a verdade acerca do anticristo. E que verdade perigosa para ser deixada para trás. Vamos agora examinar o segundo ponto-chave de Paulo, a identidade do anticristo. Vamos lá? Aperte os cintos. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto, ou seja, a parousia, né, ou a segunda volta de Jesus mencionada no verso anterior, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui está falando do anticristo. Ponto-chave número 2. O anticristo está dentro da igreja de Cristo, não fora. Note cuidadosamente os três termos que Paulo usa para descrever o poder anticristo: a apostasia, o homem da iniquidade, dependendo da tradução diz o homem do pecado, e também o filho da perdição, e dependendo da tradução chama de filho da destruição. Pegue a última identificação, o filho da perdição. Você se lembra de ter lido essa expressão em uma conhecida história da Bíblia? Jesus realmente usou essa expressão na véspera da sua crucifixão? De fato, ele orou com essas palavras ao rogar por seus discípulos: Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, nessa passagem, nessa oração aqui de Jesus, ele chama o seu traidor Judas, né, de o filho da perdição. É significativo que Paulo tenha usado as mesmas palavras de Jesus, né, que Jesus utilizou para descrever um traidor interno. Tarefa interna. Para identificar o poder anticristo, que seria manifesto antes da volta de Cristo. Qual é o argumento de Paulo? O anticristo faria o seu trabalho nefasto disfarçado o tempo todo na comunidade de Cristo. Deixados para trás, tenta mostrar o anticristo como um homem ímpio, pagão e mau, que um dia haverá de aparecer. Mas tanto Paulo como João são taxativos em suas declarações de que o anticristo é um poder traidor em meio ou dentro da igreja, a comunidade de Cristo. Queridos, não há como escapar dessa argumentação. No verso seguinte, o qual se opõe e se levanta contra, diz assim, né?
abre aspas, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Bíblia ARC, Almeida Revista e Corrigida. E por falar em anticristo, ou no lugar de Cristo, aqui está um poder que a si mesmo se exalta acima de tudo o que se adora, o que incluiria a Jesus Cristo, a ponto de usurpar o seu trono no templo de Deus. Deixados para trás, tenta tristemente transformar essa expressão em uma predição de que um terceiro templo seria um dia reconstruído em Jerusalém, e que dentro do templo reconstruído, o anticristo, um homem mau e pagão, se assentaria. Mas essa teoria simplesmente não funciona, porque quando Paulo usa a expressão templo de Deus, ele está sempre se referindo à comunidade ou igreja de Cristo e nunca ao templo de Jerusalém. Queridos, é uma verdade que deixados para trás aqui se confundiu de maneira maluca. Aqui está algumas referências, acabei não deixando em destaque, me perdoe, mas a referência 15, né? Lá na última página, no último slide, mas eu já coloquei aí para vocês, só esqueci de deixar em vermelho, tá certo? Portanto, com a expressão templo de Deus, Paulo reitera o seu argumento de que o anticristo apareceria no meio da comunidade de Cristo. Deixa eu só anotar essa página para corrigir depois. No meio da comunidade, né, de Cristo. Repito, tanto Paulo como João são taxativos em sua declaração de que o anticristo é um poder traidor dentro da igreja. E quando o poder anticristo vai aparecer? Paulo termina sua declaração com mais um significativo identificador. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 5 ao 7. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Vamos ao ponto-chave número 3. O anticristo ficará solto quando ocorrer o colapso do Império Romano. Paulo agora deve escolher muito bem as palavras. Ele está escrevendo para uma comunidade cristã já madura dentro do Império Romano. Eles já estão sofrendo perseguição pelas mãos do poder romano, como notou Paulo anteriormente em sua carta. Você pode conferir 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 4. Portanto, Paulo não ousa arriscar-se a sugerir ou a nutrir qualquer sentimento anti-Roma em meio à recém-nascida igreja cristã, especialmente por escrito. Acaba sendo um documento. Embora ele aqui esteja fazendo alusão a algo sobre o que ele já pregara para eles quando estavam juntos, lembram-se de que, como ele diz, né? Lembram-se de que eu lhes falei quando estávamos juntos? Seja o que for, ele se refere ao assunto de maneira codificada. Que ensinamento teria sido este? Paulo, sendo um fiel judeu, cristão, era obviamente um profundo conhecedor do apocalíptico livro de Daniel. Não há dúvidas de que ele havia ensinado essas dramáticas profecias aos seus jovens discípulos. Embora não pudesse se arriscar a mencionar o Império Romano por escrito, sua linguagem aqui, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, faz um claro paralelo à descrição ameaçadora de Daniel 7, onde Daniel profetiza o colapso do Império Romano e a subsequente ascensão dramática do poder anticristo, descrito por Daniel como um chifre ou ponta pequena, como com olhos e boca como de um homem. Aqui está a profecia de Daniel. Acompanhe. É uma pena a gente não poder se aprofundar nessa parte aqui de Daniel agora, tá? Mas é um estudo fantástico. Vai se encaixar perfeitamente
as pecinhas do quebra-cabeça. Você ficará espantado. Vamos lá. Daniel diz assim: 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo que eu tinha visto. Ele me respondeu, dando-me esta interpretação: os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Também quis saber sobre o chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância, né? Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos e os derrotava. Então havia um chifre com olhos, com boca, que falava ali palavras arrogantes. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos e tentará mudar os tempos e as leis. Ah, como a Bíblia é fantástica, né? Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Aí estão as referências dos versos de Daniel que a gente acabou de ler, Daniel capítulo 7. Não é o lugar para examinarmos detalhadamente esta grande profecia apocalíptica de Daniel. Muitos acadêmicos identificam os 4 animais da visão de Daniel como os 4 impérios da Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma. Os 4 animais ali da visão. O mais intrigante para todos nós, como certamente era para Daniel, é a identidade desse poder representado pela ponta pequena que se ergue misteriosamente das cinzas do que foi o Quarto Império Romano. O que é esse poder, né, da ponta pequena? O que é esse poder da ponta pequena que sem nenhuma piedade destruiria os santos de Deus por um período de 3 tempos e meio, que em Apocalipse 12, versos 6 e 14 é calculado como 3 anos e meio proféticos, ou 1.260 dias proféticos, ou, usando a vara de medir profética, né, de um dia por um ano, 1.260 anos. Em profecia, né, um dia equivale a um ano. Traduzindo aí para ficar mais fácil. O que é esse poder da ponta pequena que viria a exercer um controle político e religioso esmagador sobre o povo de Deus durante um milênio na história? Um período que ainda é lembrado como a Idade Escura e Idade Média. Quem é esse poder da ponta pequena? Esse apóstata, repetir 2 vezes aqui, né? Esse apóstata, deixa eu anotar aqui, página 36, perdão, muitos erros aqui nesse slide. Vamos prestar mais atenção aí, Paulo. Deixa eu anotar aqui. Esse homem do pecado, esse filho da perdição, né? Que se tornaria um traidor da própria comunidade de Cristo a que pertencia. Quem é esse poder que se assenta no trono de Deus, querendo parecer Deus? Muito bem. Meio milênio atrás, não havia dúvidas sobre quem era realmente esse poder. Já há muito tempo se sabe quem é esse poder, identificando o anticristo. Agora sim, se o cinto estava frouxo, aperta. Vamos lá. Em 1528, na antiga e aprazível cidade alemã de Wittenberg, Martinho Lutero, o homem sobre quem se escreveu mais livros do que qualquer outra figura religiosa, exceto Jesus Cristo, republicou um comentário sobre o livro do Apocalipse. O comentário foi escrito 140 anos antes, né, ali da data de Martinho Lutero, por John Purvey. Perdão meu inglês aí. John Purvey. Um inglês, discípulo do reformador inglês John Wycliffe. No prefácio desse comentário reimpresso, Martinho Lutero escreveu: olha só o que diz.
Nobre leitor, deves entender que este prefácio foi escrito por nós pela seguinte razão: para que possamos dar a conhecer ao mundo que não somos os primeiros a interpretar o papado como o reinado do anticristo. Por muitos anos passados, muitos homens de elevada grandeza, cujo número é vasto e eterna sua memória, tentaram fazê-lo de maneira tão clara e aberta, e tudo com grande dedicação e força. Mas aqueles que foram mandados para os lugares mais longínquos da terra pela fúria da tirania papal, sofrendo as torturas mais atrozes, persistiram a respeito de tudo isso, brava e lealmente na confissão da verdade. O que era essa verdade na qual homens de elevada grandeza persistiram brava e lealmente em confessá-la? É a própria verdade que deixados para trás deixou para trás, a verdade do anticristo. E quem é esse anticristo tão valentemente identificado por Daniel, Paulo e João? Meio milênio atrás não havia dúvida sobre quem era realmente esse poder. Ouça as palavras da Confissão de Fé de Westminster, ratificadas pelo Parlamento Britânico em 1647. A referência está ali, no finalzinho você vai ter, referência número 20. Não há outro líder da igreja senão o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o Papa de Roma não pode de maneira alguma ser o líder, mas ele é o anticristo, o homem do pecado e o filho da perdição, que exaltou a si mesmo dentro da igreja, contra Cristo e contra tudo o que é chamado de Deus. Fortes declarações, não é mesmo? Quem é esse poder sobre quem Daniel, Paulo e João profetizaram que dominaria a cristandade e posteriormente o mundo antes da volta de Cristo? Leia as palavras de Michael de Sanlen, Wycliffe, Tyndale, Lutero, Calvino, Cranmer, no século XVII, Bunyan, os tradutores da Bíblia King James e os homens que publicaram as Confissões de Fé de Westminster e Batista, Sr. Isaac Newton, John Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards e mais recentemente Spurgeon, Bispo J. C. Riley e o Dr. Martin Lloyd-Jones, esses homens, entre inúmeros outros, todos viram o oficiado do papado como o anticristo. Sabe o que isso significa? Significa que, sem se dar conta, deixados para trás, é uma cortina de fumaça que oculta a mesma verdade que o sangue dos reformadores e o sacrifício dos mártires revelaram ao mundo. E esta é a verdade que fala. E esta é a verdade que fala que o anticristo não é alguém que ainda virá, mas que ele é um poder que já veio, pois já está aqui hoje. E sob as dobras das suas vestes eclesiásticas fica escondida a espada mortal que ainda será cravada no coração da última civilização da Terra. Não uma pessoa, mas um poder. É o poder papal, não é um específico, é um sistema. O Apocalipse já está se cumprindo. Toda a terra, né? A Bíblia diz lá em Apocalipse 13, verso 3, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, ou seja, seguindo o anticristo. E a pergunta que fica é: e a quem você seguirá? A quem você vai seguir então? Pode ser que você esteja descobrindo essa verdade pela primeira vez em sua vida. Se este for o caso, você precisa saber que a verdade acerca do anticristo não é uma verdade sobre você, sobre mim ou sobre quem quer que seja, pois esta não é uma verdade sobre nenhuma pessoa.
um vizinho, um colega de trabalho ou um amigo, mas esta é uma verdade acerca de um poder. Não é uma verdade acerca de indivíduos, mas a verdade triste, porém bíblica, sobre uma instituição. Uma instituição político-religiosa, a qual, tragicamente, pelos séculos do cristianismo, trocou a fé de Jesus por um sincretismo eclético que combina o ritual pagão com a tradição cristã. Só aqui daria para a gente se delongar um pouquinho, mas nós já estamos aí a 3 slides do final. Mas um rápido comentário. O que é sincretismo? É mistura. É você misturar falso, profano com santo, com sacro, com sagrado, né? Veja, qual a igreja que tem adoração de imagens? Tem imagens. Isso é um ritual pagão misturado com santo. Bom, eu não preciso falar muito aqui, você já compreendeu o que nós estamos dizendo. Como resultado, essa instituição tornou-se a personificação profética daquilo que se opõe a Deus e a sua lei. Lembra lá do texto de Daniel 7? Que esse poder, né, esse anticristo, essa instituição, ela mudaria os tempos e as leis? Dá uma olhadinha no catecismo católico e nos 10 mandamentos. Eles alteraram. Por essa razão, o Apocalipse clama aos inocentes seguidores que hoje estão nos redis desta religião. Apocalipse 18, verso 4, é o convite para você. Retirai-vos dela, povo meu. Retirai-vos dela, povo meu. Jesus em breve voltará, meus queridos. Já está na hora de você e eu decidirmos a quem seguiremos. Por isso, apelo a você com muita seriedade. Não tome a minha palavra como a única verdade, mas tome as santas escrituras e com paixão e propósitos renovados, examine mais uma vez suas verdades vivas. Reclame a promessa de Deus de revelar as verdades que foram deixadas para trás. O que Deus diz lá em Jeremias 33, verso 3? Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. João 16, verso 13, né? Diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Clame ao Senhor, e ele enviará o seu Espírito para te ensinar, para ensinar você, né? Você tem a palavra de Jesus, né? No texto que eu acabei de ler. E que o Deus de Daniel, né? Que o Deus de Paulo, que o Deus de João, que o Deus de Martinho Lutero, que o Deus dos reformadores ajude você e a mim a fazermos sempre, a fazer o mesmo, né? Pois não há outra coisa a fazer, a não ser buscar a palavra de Deus, a buscar a verdade e se apegar a ela. Ora vem, Senhor Jesus. Que fantástico estudo, né? Isso aqui é empolgante, gente. É empolgante, é revelador, é extraordinário. Estão aqui as notas para você tirar um print, mas fique tranquilo. Tem tudo aí para você, só baixar aí na descrição do vídeo. Você tem tudo certinho aí, tá bom? Deus te abençoe. Quase 1 hora esse vídeo, mas foi uma bênção. E eu acho isso aqui extremamente libertador, gente. Extremamente libertador. Alguém pode. A gente tem a mente enviesada, né? Acha que aqui é um ataque à igreja X, Y, Z. Que isso aqui é uma guerra de religiões. Não, isso aqui é a exposição da palavra. A exposição da palavra. O que você vai fazer, aí já é outra coisa. Aí eu já não sei, né? Mas o que eu procuro aplicar na minha vida e no rebanho que Deus confiou pra gente é o quê? É viver o que a Bíblia ensina. Viver a palavra de Deus. Não importa o que eu quero, o que eu acho, o que os outros dizem, o que importa é o que Deus diz. Isso para mim é só o que interessa. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. Essa é uma verdade que talvez esteja rasgando o coração de alguém, mas é a tua palavra também sendo penetrada como uma espada de 2 gumes, que tem o poder para transformar, para restaurar, e que o Senhor inunde nossa vida de revelações que nos levem
a estar mais próximos de Ti, a fazer a Tua vontade, a cumprir o Teu querer. Dê a Tua bênção sobre cada um de nós, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.